Abra a Bíblia comigo, livro de Romanos, capítulo 8, versículo de número 31. Romanos 8, 31. Vamos ler até o final do capítulo. Essa passagem, o Romanos 8 é lindo, é uma passagem bíblica riquíssima em todos os aspectos da teologia, da vida prática cristã, enfim, das nossas realidades. Nós vamos ler aqui a partir do versículo número 31. Diz assim a palavra de Deus: que diremos, pois, diante destas coisas? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? É Deus quem os justifica. Quem os condenará? Foi Cristo Jesus quem morreu e mais, que ressuscitou e está à direita de Deus e também intercede por nós. Quem nos separará do amor de Cristo? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou fome, ou nudez, ou perigo, ou espada? Como está escrito: por amor de ti enfrentamos a morte todos os dias. Somos considerados como ovelhas destinadas ao matadouro. Mas em todas estas coisas somos mais que vencedores, por meio daquele que nos amou. Pois estou convencido de que nem a morte, nem a vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura, nem a profundidade, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Amém? Mais uma vez, fecha os olhos. Pai, lemos a Tua palavra, ela é tão linda. E fala conosco por intermédio dela, em nome de Jesus. Amém, amém, amém. Amém? Vamos sentar na presença de Deus. Eu quero conversar com vocês hoje sobre lutas, quem não as tem? Lutas, desafios, dificuldades. Lutas, mas também eu quero conversar sobre vitórias. Lutas e vitórias. As lutas existem. E diante delas nós precisamos saber como nos posicionar, como enfrentá-las. E essa passagem aqui, ela é muito rica, e essa passagem bíblica, ela fala de algumas coisas que nós enfrentamos, que passamos na vida. E nessa passagem aqui, nós vemos que ela começa com perguntas, as duas primeiras perguntas. Que diremos, pois, diante dessas coisas? De que coisas que Paulo está falando aqui? De coisas que ele citou anteriormente, são mistérios da fé, do Espírito Santo, e também das coisas que ele vai citar na sequência. Lá no texto original, esse é o entendimento. Não é só o que vem antes ou o que vem depois. É um entendimento do todo, de todo o contexto. Então, ele está dizendo, que diremos, pois, diante das coisas citadas aqui, antes e também depois? A pergunta que vem depois, versículo de número 32, aquele que não poupou seu próprio filho, mas antes o entregou por nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Outra pergunta, anterior a essa, ainda no versículo número 31, se Deus é por nós, quem será contra nós? Enfim,
É um texto muito interessante, muito reflexivo mesmo, e que tem muitas coisas a nos ensinar, e nós não vamos falar sobre todos os detalhes desse texto, vamos pensar algumas coisas, não vamos refletir com profundidade sobre todas as perguntas, mas vamos pensar aqui em algumas coisas. E quando ele fala, tem a segunda pergunta: se Deus é por nós, quem será contra nós? Esse é um questionamento que deve nos levar a refletir, e nessa reflexão nós devemos nos sentir seguros, a base da nossa segurança. Mas vamos lá, vamos pensar. A passagem bíblica. Entre essas coisas, e ele fala, que diremos, pois, diante dessas coisas? E, sabe, tem muita coisa que a gente não tem resposta. E o autor aqui não está se propondo a dar todas as respostas. Ele faz muitas perguntas e não dá respostas a todas as perguntas. Ele joga, o que a gente vai dizer diante de tudo isso? Será que a gente tem resposta para tudo isso? Mas daí ele diz, mas sabe de uma coisa? Se Deus é por nós, quem será contra nós? A falta de respostas a perguntas que queremos respostas não deve fazer com que nos sintamos inseguros ou desamparados. Talvez tenha muita coisa que esteja acontecendo na sua vida, que aconteça na minha vida, e que a gente não tenha resposta. Ele citou aqui algumas coisas dentro daquele contexto, coisas que envolviam a vida dos cristãos romanos, que podem ser aplicadas na nossa vida hoje, mas talvez as nossas situações, em alguns aspectos, sejam diferentes das deles. E a gente tem os nossos conflitos e os nossos questionamentos. O que a gente vai dizer disso, daquilo, daquele outro? O porquê disso, daquilo. A gente não tem a resposta de todos os porquês. E se a gente quiser, antes de se mover, obter todas as respostas, a gente fica encalhado no mesmo lugar. E tem gente que não se move na vida. Justamente por isso. Mas por que eu nasci assim? Por que eu nasci nessa família? Por que está acontecendo isso? E fica no porquê, e fica encalhado nos porquês. Não, sabe, a gente tem que viver da melhor maneira possível, mesmo não tendo a resposta de todos os porquês. E a maioria das coisas não fará diferença se nós sabemos os porquês ou não. A questão é que a vida precisa ser vivida. E nós temos que levá-la adiante, não podemos estacionar. E o estacionar, ou ir adiante, é uma escolha nossa. Eu vejo muita gente que está encalhada nos porquês. Por que aconteceu isso? Por que a minha vida é isso? Por que a minha infância foi assim? Por que o meu chefe disse aquilo? Sabe, é preciso caminhar. É preciso ir adiante. O apóstolo Paulo diz, eu deixo essas coisas que ficam lá para trás, e eu avanço, não fico parado. Ele está dizendo aqui, o que diremos? Mas a pergunta que ele faz na sequência, ela é muito importante. E talvez seja a mais importante do texto. Ele diz, se Deus é por nós, quem será contra nós? Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas essa pergunta é interessante,
no aspecto primário também. A pergunta começa ali com uma conjunção condicional, com se. Se Deus é por nós. Diante das dificuldades, das adversidades, mesmo que eu não tenha todas as respostas, mas essa pergunta me chama a um autoexame, a uma verificação da minha vida. Deus é por mim? Nessa situação de adversidade que eu estou enfrentando, Deus é por mim? Eu citei aqui sobre perguntas que não temos respostas, mas algumas nós temos respostas. Mas independente se tenhamos ou não tenhamos as respostas, a questão é, Deus é por mim? Deus está comigo nesse negócio? Deus está comigo nessa situação? Ou foi uma situação que eu me meti? Que Deus não tem nada a ver com isso? Eu quero meter Deus nessa situação. E que, quem sabe, são situações que a palavra de Deus já tinha me avisado que não era para eu entrar, mas mesmo assim eu entrei. Ou situações que eu sequer consultei Deus. Ou talvez que eu, por um desencargo de consciência, disse, Deus, será que eu me envolvo nisso ou não? Mas eu fiz essa oração com a minha decisão tomada. Eu já tinha tomado, eu fiz uma oração só para dizer que eu orei, mas não teve coração e sequer eu estava disposto a ouvir qualquer outra resposta de Deus que não fosse a da minha vontade. Se Deus é por mim, se Deus é por nós, Deus é comigo nessa situação? E essa é uma pergunta diagnóstica que a gente precisa responder. Deus é por mim? Deus me indicou a isso? Ou não? Essa situação que eu estou, enfim, quando eu me envolvi, eu estava em uma direção de Deus, em propósito de Deus. Não, a situação é muito difícil, então não é de Deus. Não quer dizer. Não quer dizer que se uma situação é difícil, então isso não era de Deus. Não. Às vezes Deus nos coloca em desafios grandes. Porque Ele quer nos dar também uma grande vitória. Então, o ser difícil ou fácil, isso não define se é ou não vontade de Deus. Deus deu, enfim, Jesus deu aos discípulos um grande desafio, que foi a grande comissão. Ele disse, vão pelo mundo todo e façam discípulos de todas as nações, batizando-os em nome do Pai, do Filho e do Espírito Santo, ensinando-os a guardar todas as coisas que eu lhes tenho mandado. Ele disse, eis que estou com vocês até o fim. Antes ele disse, toda a autoridade me é dada no céu e na terra. Ele estava dizendo isso porque o desafio seria enorme. Jesus tinha dito, e João, isso está no Evangelho de João, no relato de João, quando Jesus disse, eu envio vocês como cordeiro no meio de lobos. Jesus estava dizendo que isso não é fácil. Então, o ser fácil ou ser difícil não responde se é ou não a vontade de Deus e se Deus é por mim nisso ou não. Difícil ou fácil? Deus é por mim nisso? Algum negócio que eu fui fazer. Teve direção de Deus, Deus é por mim nisso. A motivação estava correta? Estava certo isso? Ou quem sabe foi ganância? Ou quem sabe foi impulso? Ou quem sabe foi movido por uma inveja do colega que tinha, eu também quis ter? O que me moveu a isso? Foi vontade de Deus ou quem sabe um impulso da carne?
A minha compra de determinada coisa foi algo que eu precisava, que Deus estava orientando, ou foi consumismo? E, de repente, eu estou endividado por conta de consumismo. Deus era por mim naquele momento que eu contraí aquela dívida? Naquela decisão que eu tomei? Deus é por nós. Se Deus é por nós, quem será contra nós? E quem sabe nessas alturas a gente esteja pensando, refletindo e concluindo que tem muita coisa. Deus não era comigo nesse negócio. Isso que eu fiz não era para ter sido feito. E agora? Sabe, é preciso humildade. É preciso quebrantamento. Arrependimento. Confissão. E confiança na misericórdia de Deus. E pedir ajuda dele. Pedir que ele me ajude. Porque fui eu que me meti naquilo. Ele não era por mim. Ele não assinou embaixo. Foi por minha conta e risco. Mas eu estou nessa situação. E Deus é misericordioso, Deus é bom, então eu vou buscar a graça dele nessa situação. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Mas muitas coisas, sabe, é Deus mesmo que tocou, que direcionou nossa vida, que nos colocou um desafio na vida, um desafio de vida espiritual, familiar, ou profissional, ou financeiro, ou ministerial. Ele colocou. A gente percebe que não chegou aqui de graça e por acaso. As coisas aconteceram, e algumas delas, sabe, eu talvez nem pensasse, mas a gente percebe que Deus construiu algumas coisas, Deus conspirou para que essa situação ocorresse na minha vida. Então, eu sei que Deus é por mim. E quando Deus é por nós, quem será contra nós? Eu quero dizer mais uma coisa, você mesmo nessas coisas que Deus não indicou, não orou, não dirigiu, mesmo nessas coisas, que é a gente que arrumou o rolo para a cabeça da gente. Como disse a você, tem que ter esses passos todos, do arrependimento, da confissão, tem que ter essa busca dele, da graça dele, pedir ajuda dele, e essa ajuda dele não quer dizer que ele vai aprovar o que eu fiz de errado, mas que nesse sentido ele vai me ajudar sim e estará comigo para me ajudar a solucionar aquelas situações que eu me envolvi que ele não queria. Se eu tiver humildade, se eu tiver quebrantamento, se eu pedir a ajuda dele, repito, aquilo não tinha nada a ver com ele, mas por causa da misericórdia dele, repito, ele não vai defender o meu erro, mas ele vai me ajudar a lidar com aquilo, e então, nesse sentido, ele estará comigo, se eu tiver essa postura correta. Se Deus é por nós, quem será contra nós? Sim, talvez algumas coisas que a gente fez, decisões erradas que tomou, sabe, nós vamos ter que lidar com a consequência dessas coisas, e algumas coisas que não se tem como fugir, é preciso enfrentá-las. Se quiser fugir, é pior.
Eu preciso enfrentá-las e talvez hajam momentos difíceis, mas se eu tenho essa postura, Ele vai me ajudar no enfrentamento dessas dificuldades. Ele será por mim. Ele será comigo. E quando Ele está comigo, quando Ele é por mim, tudo muda. E então, na sequência, a palavra de Deus vai falar aqui da graça divina. E daí, ele vai dizer, aquele que não poupou seu próprio filho, mas o entregou por todos nós, como não nos dará juntamente com ele e de graça todas as coisas? Aqui está falando da graça divina. Da graça divina. Deus é um Deus de graça. E toda a nossa busca em Deus deve ser baseada na nossa confiança na graça dele e não imaginar que seremos merecedores de determinada coisa que venha de Deus. Meritocracia é do nosso mundo e ela não é errada. Nós lidamos com ela. E no nosso dia a dia, sabe, é assim que se lida lá no teu local de trabalho. E em outras situações. Mas não, com Deus não há meritocracia. Porque Deus é bom, Deus é perfeito. E nada do que vem de Deus vem porque merecemos, mas vem por graça. E daí alguém diz, não, mas eu obedeço, por isso que Deus abençoa. Sim, Deus opera na obediência, mas a obediência não me torna merecedor. Continua sendo graça. A obediência simplesmente me coloca em um determinado lugar que a bênção de Deus vem. Só isso, mas continua sendo graça. Aquele que não poupou nem mesmo a seu próprio filho, como não nos dará com ele e de graça todas as coisas? Diante talvez dos nossos erros, das nossas falhas, de todas essas conjecturas que a gente fez, eu tenho que confiar na graça. Que apesar de mim, Deus me ama. Apesar de mim, dos meus erros, Deus não me abandona. Apesar de que Ele reprova muitas das coisas que eu fiz e de decisões erradas que eu tomei, apesar disso, Ele continua me amando, Ele me ama apesar de mim. E diante das adversidades da vida, eu preciso me firmar, confiar, estar fiado no amor dEle. E todo esse texto aqui vai começar a falar justamente do amor. E ele vai colocar aqui as lutas, as dificuldades, as adversidades que surgem na vida. Ele vai falar aqui de muita coisa, ele vai falar de acusação. Quem fará alguma acusação contra os escolhidos de Deus? E acusação é uma coisa para deixar a gente para baixo. E acusação, em vários aspectos, e tem acusação que vem do diabo. Esse termo, diabo, no grego, diabolos, quer dizer caluniador, acusador. A acusação vem sobre, ei, você não vai conseguir, ei, Deus não vai te ouvir. Quem você pensa que é para falar com Deus? Acusação
Acusação, quem sabe, de outros, do nosso redor, quem sabe, dentro da tua casa tem alguém te acusando toda hora. Talvez alguém diz para você, o que adianta você ir à igreja hoje? Olha para a tua vida. Acusações. E quem tentará acusação contra os escolhidos de Deus? E daí a resposta de amor. É Deus quem o justifica. E justificação é um ato do amor de Deus. Justificação acontece em Cristo Jesus. Porque Jesus, o único justo, foi à cruz e sofreu como alguém injusto. E lá na cruz ele derramou o sangue dele. E o sangue dele era sangue do único justo. O justo morreu. O sangue foi do justo. Um sangue em que não há injustiça. A vida de alguém que não tem injustiça. Mas o justo foi à cruz pelas nossas injustiças. E quando a gente reconhece e vem a Cristo, e vem a Jesus, e o recebemos como nosso Salvador e Senhor, reconhecemos que somos injustos, que Ele é o justo, e pedimos que Ele entre na nossa vida, o recebemos como Salvador e Senhor, a justiça dEle nos cobre, o sangue justo dEle nos cobre, e então nós somos declarados justos por causa do sangue. O sangue dEle nos justifica, e Deus nos vê através do sangue do justo. É Deus quem o justifica. Amor de Deus manifestado na obra de justificação que Cristo promoveu na cruz. E isso tudo, esse amor, essa graça, essa misericórdia, precisamos abraçá-las, pois elas nos motivam, elas nos fortalecem, elas nos firmam para enfrentarmos as batalhas e as adversidades do nosso dia a dia. Quem os condenará foi Cristo Jesus, quem morreu e mais, que ressuscitou, está à direita de Deus e também intercede por nós. Ele fez toda a obra na cruz, vicária, substituta. Ele fez tudo isso na cruz. Ele morreu por nós e Ele ressuscitou, ascendeu aos céus e está à direita de Deus. Ele está intercedendo por nós. Quem está em Cristo, quem tem esse coração contrito, quem reconhece os seus pecados, os confessa, quem não justifica a sua situação, mas reconhece as suas culpas, está diante dele, crê no amor, crê na graça. Sabe, tem um intercessor diante de Deus. A Bíblia diz que há um só Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. A Bíblia diz que só tem um mediador, não tem dois. Os discípulos foram homens de Deus, mas não são mediadores, não são. Familiares de Jesus, a mãe, o pai, os irmãos, a Bíblia não diz que eles são mediadores. Não são. A Bíblia diz que só tem um Deus e um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, homem. A Bíblia diz que Ele está à direita do Pai, Ele intercede por nós. Tem um intercessor. Jesus está à direita do Pai e eu estou em Jesus. E então, Jesus, diante do Pai, olha para o Silas. Ele diz, olha, Pai, as marcas do meu corpo, o sangue que eu derramei. Está aqui as minhas marcas
eu paguei o preço pelo Silas. Jesus, Deus, segunda pessoa da Trindade, sempre foi Deus, sempre será Deus, mas ele se fez homem. É interessante essa expressão da Bíblia. Um só Deus, um só mediador entre Deus e os homens, Jesus Cristo, o homem. Ele tem as marcas do homem. A obra que ele fez aqui como homem. A obra da redenção que ele realizou como homem. Isso tudo mostra a graça maravilhosa de Jesus Cristo, que ressuscitou, está à direita de Deus e intercede por nós. Ei, Jesus está lá à direita de Deus intercedendo por mim, por você, que estamos nele, que cremos na obra dele, que cremos no sacrifício dele. Ei, Jesus está lá intercedendo por nós. E por isso a gente precisa olhar para as adversidades e se encher de ânimo, de confiança, porque ele é por nós. Então, quem será contra nós? Versículo 35, ele diz: quem nos separará do amor de Cristo? Quem? Será a tribulação, ou a angústia, ou a perseguição, ou a fome, ou a nudez, ou o perigo, ou a espada? Tem muita gente que está sentindo uma dor, dói a cabeça, dói o dedão do pé, dói alguma coisa, sofreu. Acho que Deus não me ama. Essa leitura é errada, está errado. Não é porque alguma coisa não é confortável, Deus deixou de me amar, não. Aqui está falando sobre coisas difíceis, adversidades terríveis. Ele está dizendo que Deus nos ama. Está implícito nesse versículo 35 esse ensino de que a tribulação, a angústia, ou perseguição, fome, nudez, perigo, espada, luta. Isso não quer dizer ausência do amor de Deus, não. Está dizendo que, apesar disso, a gente tem que confiar nesse amor de Deus que se revela em Cristo Jesus, que morreu pelos nossos pecados, que intercede por nós. É isso que define o amor de Deus, se Ele nos ama ou não. Ele já provou que nos ama. É um absurdo a gente achar que Deus não nos ama porque aconteceu um problema, ou porque alguém da família morreu, ou porque perdeu o emprego, ou porque está com pouco dinheiro. Não! A Bíblia diz que isso não deve ser visto como ausência de amor, ou falta de amor, ou como não amor de Deus, não. Diz que, sabe, isso não separa do amor de Deus, isso não pode ser visto como algo que interrompa a manifestação desse amor. Ele nos ama, apesar das coisas, apesar de nós. Aconteça o que acontecer, Ele é Deus de amor. A Bíblia diz que Deus é amor. Uma das definições mais lindas, mais objetivas, também mais claras de Deus, que a Bíblia dá, é que Deus é amor. Deus é amor. Isso eu lembro na época que eu visitei aqui, tinha uma moça que era da minha sala, e ela perdeu a filha dela, a filhinha dela. E ela, não sei se isso aconteceu no fim de semana, alguma coisa, ela veio à aula, e ela estava lá naquela situação. Eu lembro que Deus me dirigiu a falar com ela, e eu disse a ela, naquela situação difícil, disse: olha, a Bíblia diz que Deus é amor. Deus é soberano. Eu não entendo. Não sei explicar. Mas eu quero afirmar uma coisa que a Bíblia diz sobre Deus, independente da situação, que Deus é amor. E que na confiança do amor dele é que você conseguirá superar a falta da tua filha.
Eu percebi que o Espírito Santo me deu graça naquela hora que aquela palavra entrou no coração dela, ela abriu o coração para essa palavra que Deus estava ali trazendo. E aquilo a fortaleceu e deu a ela a condição de lidar e de futuramente superar aquela situação. Versículo de número 36 diz: como está escrito, por amor de ti, enfrentamos a morte todos os dias. Isso era muito verdade na realidade do Império Romano, sobretudo os cristãos que moravam em Roma, que eram muito perseguidos, sobretudo porque não cultuavam a César como Deus. Os cidadãos romanos tinham a liberdade de cultuar qualquer coisa, qualquer Deus, desde que também reconhecessem César como Deus. E tinha perseguição, tinha morte. Está lá em Roma, até hoje, o Circo Maximus, onde os cristãos eram comidos pelas feras, como um espetáculo, para divertimento dos que iam assistir. Ele está afirmando o amor de Deus em tudo isso. Ele está dizendo: Deus ama. Deus ama. Esse amor deve fortalecê-los. Versículo de número 38, ele diz: pois estou convencido de que nem morte. Ele considera a ocorrência da morte, nem vida, nem anjos, nem demônios, nem o presente, nem o futuro, nem quaisquer poderes, nem a altura esteja eu lá em cima, nem a profundidade esteja eu lá embaixo, nem qualquer outra coisa na criação será capaz de nos separar do amor de Deus que está em Cristo Jesus, nosso Senhor. Ele está dizendo que o amor de Deus, a revelação do amor de Deus está em Cristo, não nas circunstâncias, não no comportamento dos homens, não na maldade dos homens, não. O amor de Deus está em Cristo Jesus. E se Ele é por nós, quem será contra nós? Ele não poupou o seu próprio Filho, será que Ele não será por nós diante dessas adversidades que ora enfrentamos? E é nesse contexto que fala de dificuldades, que fala de adversidades, que fala de perseguição, que fala de incompreensão, que fala de acusação. É nesse contexto que entra o versículo número 37, que muitas vezes é dito, é falado, é pregado fora do seu contexto. E é nesse contexto de adversidades, de dificuldades que está escrito: mas em todas estas coisas. Em todas elas. Que ele, sobretudo essa que ele citou aqui. Em todas estas coisas. Somos mais do que vencedores. Por meio daquele que nos amou. Sabe o que tem aqui de novo? Amor. A base deve estar no amor. A despeito de quais sejam as situações, eu preciso confiar no amor de Deus que está em Cristo Jesus, que
se revelou na obra de Cristo Jesus. É ali que está o amor dele. Teu cônjuge pode não gostar de você. Quem sabe teu filho e tua filha disseram que te odeiam. Teu pai e tua mãe te rejeitaram. Ele diz, eu amo você. Eu amo você. Quem sabe muita gente te tenha feito mal. Outros que, quem sabe, farão mal. Mas ele disse, eu amo você. Confia em mim. Ei, se eu sou por você, quem vai ser contra você? Ah, se a gente acreditar nisso de fato, nós vamos encarar a vida de maneira muito diferente, com outros olhos. A gente não vai ficar andando de cabeça baixa, deprimido, resmungando 24 horas por dia. Não, não. Ei, ele me ama. Tem um intercessor lá em cima, que está diante do Pai. Ele vai estar comigo. Ah, esse Deus que não poupou o Filho, deu o Filho que está à direita dele, que intercede por mim. Ah, sabe, eu serei ajudado por Ele. Em todas estas coisas. Eu não sei quais são as coisas que você está enfrentando. Eu não sei quais são as dificuldades que você está enfrentando hoje. Mas eu quero dizer o que a Bíblia diz em todas essas coisas. Você, eu, nós seremos mais do que vencedores. Por Cristo Jesus, que nos amou. Nós seremos mais do que vencedores. E a vitória é maior. Muitas vitórias aqui, mas a vitória maior, sabe qual é? A eternidade. Nós já temos a vitória da vida eterna em Cristo Jesus. E Ele é bom, e Ele ama você, Ele ama você. Não se permita viver com sentimento de rejeição. Não mais, por favor. Creio que o Espírito de Deus está aqui hoje à tarde também, combatendo sentimentos de rejeição. Para expulsar rejeição, para colocar aceitação divina, amor divino. E nenhuma rejeição. Ele nos ama. Quem nos separará do amor de Deus? Se eu aceito essas verdades, nada vai me separar do amor de Deus. Se eu não aceito essas verdades, Deus não vai deixar de me amar, continuará me amando, mas eu me separo do amor de Deus, não deixando, não desfrutando dele, não porque ele não exista e não esteja disponível a mim, mas porque eu o rejeito. Vamos quebrar essas barreiras, abrir a nossa vida e o nosso coração para o amor de Deus. E nós veremos lindas coisas acontecerem na nossa vida.